Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Jackson e faço grupo aqui na Teorias e Métodos da Ciência junto com a Maína e com a Bruna. E a gente vai falar sobre o livro 1984 e oitenta e quatro e sobre o papel que a ciência tem nessa história. O 1984 foi um romance distópico que o George Orwell publicou, na verdade, no ano de 1949. O contexto histórico no qual o Jorge estava inserido quando o livro foi publicado era o contexto da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de terminar, o da Guerra Fria, que estava ainda no começo, e a Big Science, que ainda estava ali se desenrolando. E esses ambientes extremos e muito polarizados da guerra, com certeza influenciaram muito a visão de mundo que o Orwell tinha. E dá para perceber isso pelo jeito radical e caótico que ele escolhe representar o futuro do mundo através da história do 1984. A ficção do livro fala basicamente sobre o dia a dia do Winston Smith, que é o personagem principal, e sobre uma revolta interna que ele sente por causa da realidade opressiva que ele vive. Então ele arrisca a vida dele para conseguir ter uma relação amorosa com a colega de trabalho e também para conseguir participar de uma organização revolucionária secreta. Eu vou explicar mais ou menos como funciona a dinâmica do mundo do 1984 com as informações principais do livro. Nesse mundo distópico que o Jorge criou, o mundo inteiro passou por revoluções socialistas. E agora o mundo é dividido em três grandes nações, que são a Oceânia, que é onde o Winston vive, que é esse que fica em vermelho nesse mapa, a Eurásia, que está em roxo, e a Lestásia, que está em verde. Esse território amarelo, que está representado no centro dessas nações, é o território onde realmente acontecem os conflitos de guerra entre essas nações. E a posse desse território em amarelo varia de acordo com o resultado desses conflitos. Inclusive, é por isso que as fronteiras dessas três nações também variam um pouco de acordo com os conflitos, elas não são fronteiras bem definidas. O socialismo, que foi implantado na Oceânia, recebeu o nome de Sócim, o que foi implantado na Eurásia recebeu o nome de neobolchevismo, e o da Lestase se chama Adoração da Morte. E essas três ideologias das três nações são bem parecidas, mas elas não têm muito de socialista além do nome, porque todas as três foram muito corrompidas pela sede de poder e pelo controle absoluto que os governos que implantaram essas revoluções tinham. E é exatamente esse mesmo controle absoluto e opressivo desses governos que consegue manter esse poder que eles têm. Eu vou explicar como funciona mais ou menos a sociedade da Oceânia, que é essa em vermelho no mapa e que é onde se passa toda a história do livro. A estrutura social da Oceânia é muito hierárquica e fixa. E essa estrutura funciona desse jeito. Tem no topo dessa estrutura social tem o grande irmão, que é o líder político do partido e também um rosto que serve como propaganda do partido, que representa o governo. E tem cartazes e placas ao longo de todo o território da Oceânia com o rosto desse grande irmão. Se a gente for ver as diferentes representações que o grande irmão tem, a gente encontra imagens como essas, que mostram rostos que são parecidos com ditadores da vida real, como por exemplo Stalin ou Hitler, como dá para ver aí. Aí, logo abaixo do grande irmão, na hierarquia social, tem o núcleo do partido, que é como se fosse o cérebro do governo. Logo abaixo tem o partido exterior, partido externo, que é como se fossem as mãos do governo. E na base dessa pirâmide social, mas ao mesmo tempo meio que desconectado dessa base, tem os proletas, que são a maioria da população. Os proletas são uma maioria da população que vivem completamente alienados e submissos ao mundo em que eles vivem e à forma de governo na qual eles estão dentro. E basicamente esses proletas servem como massa de exploração. Eles não representam nenhum tipo de importância para o partido nem para nenhum dos governos.
tanto que o partido não tenta sequer doutrinar eles. Os proletas não sofrem nenhum tipo de tentativa de doutrinação, não são vigiados, o partido só fica de olho em um ou outro proleta que possa parecer muito inteligente e talvez dê algum tipo de problema. Inclusive, essa frase ali embaixo é um dos lemas do partido no livro. Animais e proletas são livres. O sistema desse governo, do partido da Oceânia, é dividido em 4 instituições, em 4 ministérios, que são o Ministério da Paz, que cuida dos assuntos da guerra, o Ministério do Amor, que cuida de garantir o cumprimento da lei e da ordem, seja lá quais forem essas leis, porque não tem nenhum tipo de lei escrita, de regulação mesmo. Desculpa. Tem o Ministério da Pujança, que cuida da economia da Oceânia. Pujança significa alguma coisa como uma coisa grande, com vigor, uma coisa pomposa. E no caso é esse mesmo Ministério da Pujança que cuida de fazer os cortes nos produtos que são oferecidos para a população e produtos que já são muito escassos. E tem o Ministério da Verdade que cria as mentiras. Eu vou falar sobre essas mentiras. O Winston, que é o personagem principal, ele trabalha em um dos setores do Ministério da Verdade, onde ele trabalha fazendo retificações das informações que são passadas para ele. O que são essas retificações? Na verdade, essas retificações são alterações e adulterações de todo tipo de informação e dado da Oceânia. Então, por exemplo, jornais, documentos, livros, películas de filme, coisa para entretenimento, todo tipo de material da Oceânia é o tempo inteiro adulterado para que as informações tornem sempre o partido o mais perfeito e o mais inquestionável possível. Toda essa estrutura do partido é regida, é norteada pela ideologia do Sócim. O Sócim é uma junção das palavras socialismo em inglês, e essa ideologia do Sócim que rege o partido é formado por 3 princípios sagrados, que seriam a nova fala, o duplo pensamento e a mutabilidade do passado. Vou passar rapidinho por cada um desses. Então, a nova fala, que seria um desses princípios sagrados do Sócim, é um idioma que o George Orwell inventou, um idioma no qual o partido tenta reduzir os pensamentos. Toda a língua inglesa foi meio que enxugada, e todo o tempo as palavras são reformuladas e numa tentativa de destruir e encurtar as palavras. Como, por exemplo, esse exemplo que vocês estão vendo da palavra bom, que foi adaptada para novas palavras, como, por exemplo, desbom, que significaria ruim, mais bom, que significaria ótimo ou excelente, e duple mais bom, que significaria esplêndido. Então, as palavras sofrem essas interferências para reduzir ao máximo possível a capacidade das pessoas de ter algum tipo de pensamento a partir dessas palavras. Aí teria o duplo pensamento, que seria o outro princípio do Sócim. E o que é o duplo pensamento? Que é um ponto muito importante para a história do livro. O duplo pensamento é a habilidade de uma pessoa de ter na mente dela 2 ideias, 2 crenças diferentes e contraditórias e acreditar ao mesmo tempo nas duas. Porque o controle desse governo do partido gira em torno do controle da realidade. E os membros do partido sabem disso. Eles sabem que essa realidade está sendo manipulada, mas por causa da prática do duplo pensamento, eles conseguem se convencer de que a realidade não está sendo manipulada. Inclusive, uma das traduções de duplo pensamento para a velha fala, que seria o inglês tradicional, é exatamente essa, controle da realidade. E teria a mutalidade do passado, que é o que ela parece ser mesmo, que é a capacidade do partido de alterar as informações do passado a partir dessas retificações que o Ministério da Verdade fica fazendo. Então, se a gente pegar o livro do 1984, do George Orwell, e passar pelos pontos que a gente viu na disciplina, dá para fazer uma relação dele com o ethos da ciência, que o Robert Merton criou. Esse ethos é composto por 4 imperativos institucionais,
E se a gente pegar esses 4 imperativos e comparar com a história do livro, a gente vai ver que as coisas não batem uma com as outras, elas não se encaixam. Primeiro por causa do desinteresse com o qual a ciência devia ser praticada, usando da legitimidade das informações, aquele negócio da ciência que busca a verdade e tudo mais. E não é assim que o governo do partido age, ele usa de todos os tipos de recursos tecnológicos e autoritários para conseguir tornar o mais crível possível, o mais verdadeiro possível, todo tipo de informação que possa servir para promoção do próprio partido. Teria o ceticismo organizado, que devia ser a capacidade, a liberdade das pessoas de poder criticar a ciência e de poder duvidar das coisas até que essas coisas sejam realmente comprovadas. E isso cai no que eu acabei de falar sobre o duplo pensamento, porque a prática do duplo pensamento faz com que as pessoas consigam acreditar em literalmente qualquer coisa. Teria o imperativo do comunismo, que fala que as informações devem ser compartilhadas, que os dados devem ser passados para toda a comunidade, e é exatamente o contrário do que o governo da Oceânia faz, porque ele mantém tudo em sigilo, compartilha as informações falsas e controla completamente as comunicações. E aí o último imperativo, que seria o do universalismo, seria a subjetividade que a ciência deveria ter para conseguir agir. E, de acordo com tudo que eu falei, dá para perceber que não tem esse subjetivismo, ele simplesmente não existe. Aí a gente consegue relacionar também a história do Jorge com a filosofia histórica da ciência que a gente aprendeu com Thomas Kuhn. Nessa filosofia histórica da ciência, o Kuhn fala sobre o ciclo que a comunidade científica passa entre paradigmas e revoluções científicas e novos paradigmas e assim por diante, que é um ciclo que a ciência deve passar e precisa para conseguir acontecer enquanto ciência e conseguir progredir enquanto ciência. E se a gente lembra disso, dá para fazer uma boa comparação, porque na Oceânia, depois que teve essa suposta revolução socialista, não teve mais nenhuma outra revolução. E o governo da Oceânia tomou todos os cuidados necessários para que nem tivesse como ter algum outro tipo de revolução. E a situação nas outras duas nações do livro que a gente viu naquele mapa, a Eurásia e a Lestásia, também não era muito diferente disso. Então, basicamente, o que a gente tem no 1984 é o cenário de uma ciência mundialmente paralisada. Uma ciência que, sem essas quebras, sem essas rupturas dessas revoluções científicas, essa ciência não tem como progredir para lugar nenhum. É uma ciência que fica estagnada. Boa noite, o meu nome é Bruna e eu vou dar continuidade no que o Jackson estava falando. Toda a ideologia do Saussure, ela entra em conflito direto com a atividade científica. O Robert Merton escreveu um artigo chamado Ciência e a Ordem Social, onde ele defende que a interferência de instituições externas modificam diretamente o curso que é tomado pela atividade científica. Atividades externas, essas seriam a igreja, o governo, a economia, pois essas instituições, elas agem como um elemento de censura ou de validação, né, dessa ou daquela disciplina. Ele utiliza o nazismo como um exemplo de como uma instituição alheia à ciência pode interferir em seu curso, né, à medida que exerce um controle sobre ela. O regime totalitário controlava as pesquisas na intenção de vetar teorias que fossem contrárias à sua ideologia. E aí toda a perseguição sofrida por cientistas que ia de encontro ao regime resultou em uma diáspora científica e, por consequência, acabou enfraquecendo a ciência alemã. O Merton também defende nesse mesmo artigo a ideia de que a expansão de políticas de controle introduzem lealdades conflitantes, tanto na ciência quanto nas demais instituições. Na ciência, sua ética, né, prevê a busca da verdade, só que a busca da verdade ela depende da liberdade de pensamento para se desenvolver. E num regime totalitário, a verdade é aquilo que o governo quer que seja verdade. E todo o pensamento que não se alinha com essa verdade, que é fabricada pelo governo, é prontamente censurado com violência e perseguição. E aí, dentro disso, o Merton diz que os mitos criados pelo totalitarismo são mais críveis e compreensíveis para o público em geral do que as teorias científicas, pois eles estão mais próximos do senso comum. E aí isso acaba possibilitando a existência de teorias cientificistas, que não passam de mitos disfarçados com jargões científicos, como foi o caso do darwinismo social,
que foi uma ideia, né, popularizada na metade do século XX e foi uma tentativa de aplicar o darwinismo nas ciências sociais, se impulsou do conceito de sobrevivência dos mais aptos, né, da teoria de seleção natural do Charles Darwin, para embasar cientificamente correntes das ciências sociais que buscavam justificativa para ideias como o nazismo, o fascismo, o racismo, e neste caso a ciência serviria apenas para dar credibilidade para essas ideias que não têm fundamento. O mundo de 1984, né, onde a experimentação da ciência deixou de existir, aqui, diferentemente dos regimes totalitários que somente, entre aspas, né, perseguiu e censurou a ciência, o governo das três nações de 1984 a extinguiram completamente. E aí, citando um trecho do livro, o avanço científico e tecnológico dependia do hábito empírico do pensamento, que não pode sobreviver numa sociedade regimentada de maneira estrita. No romance do Orwell, é todo retratado, né, um ambiente totalitário, que já foi dito várias vezes, e esse ambiente totalitário ele é comandado pelo partido. O partido utiliza por meio de artefatos para moldar e comandar, né, a sociedade que está ali inserida. E um desses artefatos utilizados para esse molde, né, é a teletela, que realizava comunicados, mas também monitorava os habitantes, porque através dela era possível ver e ouvir as pessoas, né? E isso ia contra a privacidade individual, a liberdade de expressão, mas era proposital, porque assim garantiria que o cidadão não estivesse pensando demais. O London Weiner, em Artefatos Sem Políticas, eu já vou falar dele, retrata em alguns pontos essa realidade criada no livro. O texto dele, ele explica como coisas técnicas possuem qualidades políticas e como essas tecnologias precisam ser julgadas, mas não ser julgadas somente pelas suas eficiências, mas pelo que elas podem trazer de ruim também, né? Por possuir um potencial de poder e autoridade, como é o caso da teletela, que quando não estava passando um comunicado, por exemplo, ela ficava ecoando, né? O grande irmão está te observando. E um exemplo mais próximo da gente, né? A televisão que a gente tem hoje, ela só não é um dispositivo bidimensional, mas é algo bem próximo do que era a teletela. O Weiner, no Artefatos Sem Política, ele menciona o Daniel Bortins, que escreveu A República da Tecnologia. Em A República da Tecnologia, a televisão ela é exaltada pelo seu poder de desmontar exércitos, de desinstituir presidentes e de criar um mundo democrático. No Artefatos Sem Política, tem essa passagem que ela é muito relevante. Não nos causa surpresa saber que sistemas técnicos de vários tipos estão profundamente entrelaçados nas condições políticas modernas. Os arranjos físicos da produção industrial, das guerras, das comunicações e outro do gênero têm alterado fundamentalmente o exercício de poder e a experiência da cidadania. Essa passagem é muito significativa, pois em 1984 demonstra como o excesso de poder pode ser perigoso. Por exemplo, são descritos 4 ministérios distintos para cada área, né, e para manter a ideologia do partido. Ideologia essa que era mutável e retificada no Ministério da Verdade, né, para correção da história. E a correção da história, ela acontecia sem direitos a questionamento, pois toda a verdade, ela era moldada com o que o partido queria que fosse verdade. Um dos lemas do partido também era quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. E toda essa ideologia, ela era imposta para todos os cidadãos, inclusive para as crianças, que desde muito cedo já faziam parte, né, desse modelo de liderança totalitária, colaboravam sendo espiãs desse governo. Um dos slogans do partido também é o Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão e Ignorância é Força, que usava do duplo pensamento, já citado anteriormente, né, para convencer o cidadão de que não havia muita vida além daquilo e fomentar uma alienação de que não se existia uma realidade onde não estivesse havendo uma guerra, pois a guerra era quem garantiria sua paz. E com isso, as três nações vivem numa guerra infinita, só que essa guerra ela é infinita propositalmente. Por isso o termo guerra é paz. E em todas as nações, o objetivo para fazer guerra era o mesmo: destruir as riquezas produzidas pelas máquinas. Em um trecho do livro, lê-se: usar os produtos da máquina sem elevar o padrão geral de vida.
Essa destruição era necessária para o mantimento dos regimes, pois uma sociedade hierárquica ela só é possível num mundo de pobreza e ignorância. O padrão de vida ele deve permanecer miserável, mas a indústria ela não pode parar, dado que se a indústria para, geraria uma vulnerabilidade militar. A guerra infinita ela destrói os bens gerados pela indústria. E, além disso, gera conformidade mental, né, que é necessária para o partido. Um júbilo insano pelas vitórias em confrontos naqueles pertencentes e adoradores do sócio, e o medo constante de um bombardeamento nos proletas. E com isso, né, num regime totalitário, não se visa a qualidade de vida, e sim a massa de manobra. Essa visão de dinâmica interna sem nenhuma outra influência externa para comparações molda a sociedade de acordo com o que seus padrões deseja, né? E isso é muito visível tanto no 1984 do George Orwell quanto no Artefatos Tem Políticas do Weiner, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maine e eu estarei dando continuidade às ideias desenvolvidas para o trabalho. Eu vou começar falando sobre parte do lema do partido, né? Ignorância é força, que já foi citado pela Bruna. O ignorância é força representa a importância da ignorância pela mente das pessoas para garantir a perpetuação daquela estrutura hierárquica que já foi explicada pelo Jackson. Para isso, o partido ele dispõe de todo o controle sobre a educação e tenta de diversas formas controlar os pensamentos dos indivíduos. Dessa forma, qualquer pensamento ou especulação que possa levar a revoltas são rapidamente reprimidos pelo próprio indivíduo, graças a uma disciplina interna imposta a ele pelo partido. Essa disciplina ela se consiste dos 3 seguintes conceitos, sendo o primeiro deles a crime interrupção, que é a primeira etapa dessa disciplina, e ela é ensinada às crianças, inclusive. A crime interrupção é a interrupção imediata de pensamentos que possam levar à heresia. Isso implica na dificuldade das pessoas em entender analogias, erros lógicos, argumentos simples e um sentimento de tédio e incômodo a raciocínios que levem a rumos heréticos. O negro e branco, que é o segundo conceito da disciplina interna, que, assim como vários conceitos derivados do partido, possui 2 sentidos antagônicos. Quando você aplica o negro e branco a um inimigo, isso revela sua desonestidade por esse inimigo ser capaz de afirmar que o negro é branco e vice-versa. Mas quando você aplica o negro e branco a um membro do partido, isso revela uma lealdade cega ao partido e possui teor positivo. Significa que aquela pessoa possui uma capacidade de dizer que o negro é branco e esquecer que um dia pensou diferente, se isso for pertinente ao partido e se estiver de acordo com o que o partido está dizendo naquele momento. O exercício do negro e branco, dessa disciplina em especial, implica diretamente na alteração contínua do passado, que por sua vez só é possível graças ao duplo pensamento. O duplo pensamento, que é o terceiro conceito da disciplina, ele também é parte dos princípios sagrados do sócio e ele é fundamental para o funcionamento do Estado, pois o seu exercício ele permite uma alienação completa e que é ao mesmo tempo consciente e inconsciente. Essa alienação ela é consciente, pois os membros do partido, os do núcleo mais do que os membros do partido externo, eles possuem uma certa noção sobre a manipulação da realidade. Eles, inclusive, trabalham para que essa manipulação seja possível, mas graças ao duplo pensamento, eles se convencem de que nada normal está acontecendo, o que também auxilia o processo do duplo pensamento a se tornar inconsciente. E ele precisa ser inconsciente, pois se ele não fosse, ele deixaria um sentimento de falsidade e enganação nas pessoas. E não é isso que o partido quer. Por todo o livro, nós nos deparamos com conceitos que possuem significados duplos e conflitantes, e também palavras que são usadas em contextos contrários àquilo que quer se comunicar. Tudo isso é exercício do duplo pensamento. Dessa forma, a gente consegue compreender o duplo pensamento como um aparato do governo que é essencial para a mutabilidade do passado, que por sua vez permite o controle absoluto do passado, presente e futuro por parte do partido. No livro, os responsáveis por essa mutabilidade são os funcionários do Ministério da Verdade, por meio de suas retificações, que já foi explicado aqui pelo Jackson, né,
que é aquele processo onde eles modificam toda a informação presente em livros, em filmes, em jornais, para que essas informações batam com o que o partido está dizendo naquele momento. E isso muda várias vezes, são retificadas várias vezes as mesmas informações. Um trecho do livro, né, que me marcou bastante, que também foi citado pela Bruna, diz que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. E apesar de se tratar de uma obra de ficção, né, do livro de 1984 se tratar de uma obra de ficção, a gente consegue encontrar exemplos de retificações, entre aspas, da história da vida real. Não são retificações no mesmo contexto, da mesma forma presentes no livro, mas que são muito parecidas. A gente pode citar aqui o apagamento quase que completo das relações entre a América Portuguesa e a África, da historicidade do Brasil. Essas ideias, né, esses conceitos, eu retirei do artigo do Luiz Felipe de Alencastre, África e Brasil, onde ele explica que quando nossas terras eram colônias, essas relações entre América Portuguesa e África eram base econômica da colônia, já que consistiam principalmente na troca de produtos agrícolas produzidos aqui na América por negros escravizados. Esse comércio infame, né, ele sustentou a colônia, que por sua vez sustentou a metrópole Lisboa. Essas relações, elas foram infelizmente ignoradas por séculos pelos historiadores, até que elas foram recentemente resgatadas. E foi somente em 2003 que a história africana se tornou um componente curricular obrigatório aos ensinos fundamental e médio. A partir disso, eu trarei aqui as ideias desenvolvidas pela Elizabeth Eisenstein em A Revolução da Cultura Impressa para fazer um paralelo com a matéria. A Elizabeth explica que o passado que precede a Revolução da Impressa é irremontável. Parte pelo controle dos manuscritos por parte de uma pequena elite letrada, o que impossibilitou a disseminação do conhecimento presente na época, né? E parte também em razão do modo de produção das obras na época, que eram feitas manualmente. Portanto, há a possibilidade de que os documentos históricos que retratam esse período anterior à Revolução da Impressa tenham sido manipulados e suas informações alteradas para corresponder a interesses particulares. Já em 1984, a manipulação de informações é o que consiste a mutabilidade do passado, que se torna possível por conta da disciplina imposta por via da educação e do controle dos indivíduos. As crianças, elas são ensinadas a policiar e não a questionar. Já os adultos, que já possuíam uma idade suficiente, né, para ter consciência do mundo à sua volta, na época da Revolução do Sócio, eles foram, em sua maioria, mortos nas grandes expurgações. Essas grandes expurgações, né, a grande inspiração de Orwell para elas foi o grande expurgo, que foi uma campanha de repressão política realizada entre os anos de 1936 e 1938, promovido por Joseph Stalin na URSS. Os adultos, né, do 1934, que sobreviveram a esses grandes expurgos, eles vivem em um estado de completa rendição intelectual. A leitura nessa realidade, ela é desmotivada, e a escrita também é encarada com desconfiança. Pensar em 1984 é um crime. Pensamento-crime em nova fala. Dentro disso, e citando novamente o Kahn, que diz que os paradigmas da ciência são transmitidos por meio da educação, a gente pode concluir que neste cenário, onde a educação é vista somente como um instrumento de perpetuação de uma estrutura hierárquica, a ciência ela não encontra um espaço em seu principal meio de transmissão, e os paradigmas da ciência não podem ser propagados para gerações futuras. Trago novamente uma citação de um trecho do livro que diz que nenhum progresso na área da riqueza, nenhum refinamento da educação, nenhuma reforma ou revolução jamais serviram para que a igualdade entre os homens avançasse um milímetro que fosse. Podemos embasar essa citação
na realidade, usando como exemplo a Revolução Industrial. Quando a tecnologia da indústria era rudimentar e não demandava qualificação alguma durante a primeira revolução, os capitalistas eles pouco se importavam com o nível de educação da mão de obra que eles compravam. Foi somente quando as limitações tecnológicas da época se tornaram um obstáculo para o atendimento da demanda de mercadorias que a indústria passou a ver valor na ciência e pode-se verificar a partir daí o interesse dela em financiar a atividade científica, a fim de que estas resultem no desenvolvimento de tecnologias que possam ser apropriadas pelo setor industrial. A ciência, a partir desse apoio do setor industrial, ela proporcionou avanços tecnológicos que culminaram na segunda revolução industrial. E a partir daqui, exige-se uma maior qualificação da mão de obra e a formação superior é requerida e gradualmente mais especializada, conforme mais avanços técnico-científicos são conferidos à atividade industrial. O trabalhador, a partir daqui, ele é submetido a uma educação mais refinada, mas que não lhe dá as ferramentas intelectuais necessárias para o desenvolvimento de raciocínios que questionem a sua realidade, o que corrobora para a preservação da estrutura hierárquica social. Essas ferramentas necessárias ao raciocínio crítico são instrumentos das ciências humanas, que sofrem com constantes ataques da sociedade que não entende as suas finalidades e contribuições à própria sociedade. E essas pessoas elas não entendem justamente por terem sido educadas de maneira a responder unicamente à lógica capitalista, que nos ensina que a atividade científica deve ter um retorno econômico para ter valor. A educação, quando ela é proporcionada de maneira adequada, ela pode desempenhar um papel emancipador. E é necessário a gente reconhecer os mecanismos pelos quais a opressão é gerada para que a gente possa se reconhecer como oprimido e, a partir daí, lutar pela igualdade. Neste sentido, o controle exercido pelo partido sobre o passado e sobre a educação agem como ferramentas que possibilitam a perpetuação do poder nas mãos do governo atual, pois estes impossibilitam a comparação entre o modo de vida da sociedade do passado e do presente. Dessa forma, citando brevemente o trecho do livro, a insatisfação não tem como se tornar articulada. As pessoas elas não entendem por que elas se sentem insatisfeitas, porque elas não possuem mecanismos que permitam a comparação entre os modos de vida do passado com o do presente. Neste cenário, a atividade científica ela se resume nos interesses dos governos das três nações, que pouco interesse têm em promover o livre pensamento, e consistem basicamente de pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias que permitam a restrição da liberdade, assim como a tentativa do controle definitivo do pensamento, e o desenvolvimento bélico, obviamente, para as guerras infinitas. Em 1984, a ciência é vulnerável às demais instituições que, por interesses próprios, decidem interferir em seu curso. Empreitadas totalitárias como o nazismo e adventos da sociedade como a Big Science provam que isso também se confere na realidade. Portanto, conclui-se a partir disso que não existe neutralidade na ciência, tanto em 1984 quanto na ciência da realidade. Foi desenvolvido durante uma da disciplina, que o raciocínio de que a ciência, para ser considerada como ciência, ela deve estar aberta a oposições, que foi a mesma linha de raciocínio seguida por Robert Merton ao afirmar que a ciência, ao ser criticada, é colocada à prova dela mesma. Tendo em claro a determinação do partido em impedir qualquer tipo de atitude que o diminua, tanto no campo científico quanto em qualquer outro, e também considerando tudo que foi dito, a gente deixa uma questão aqui para reflexão, que seria realmente possível dizer que na Oceania e no mundo todo de 1984 havia alguma ciência? Obrigada pela atenção, gente. Foi só isso. E é isso. Tchau.